ao nosso Pode Sim. Eu sou o Carlos Luiz. Oi, gente, eu sou a Vitória. Oi, gente, eu sou a Priscila, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mediunidade. Mediunidade na infância. É uma história narrada por Allan Kardec na Revista Espírita de 1865, outubro de 1865. Antes da gente ler um pouco aqui a história do Gabriel Delane, vamos perguntar: Vitória, você quando criança participou de alguma reunião mediúnica? Não, criança mesmo, eu fui participar lá pelos 13 anos. 13 anos. Priscila, com quantos anos foi sua primeira reunião mediúnica? Bem, faz basicamente um ano. Um ano, então você vai ter que dizer a sua idade, né? Agora vai ter que dizer a idade, eu não queria tocar nesse assunto. Tá bom, eu digo. Qual é a sua idade? Eu tenho 27 anos. Então, com 26 anos, sua primeira reunião mediúnica. A minha primeira reunião mediúnica foi com... Eu tinha 19, 20 anos de idade. Já. Faz quantos anos? Já faz alguns anos. Poucas décadas. Pouquíssimas décadas. Muito menos de um século. Ah, você vê um otimista. Você vê otimista, vamos ver assim, coisa pouca. Bem, então nós não tivemos aqui a felicidade que teve Gabriel Delane. Gabriel Delane foi um dos continuadores de Kardec. Hoje a gente vai contar uma história que aconteceu com ele quando ele era criança. A pergunta é a seguinte: criança pode ver fenômeno mediúnico? O que é que vocês acham? Não só pode, como já vê e é muito normal. Vê naturalmente, né? Imaginário, anjinho, esse tipo de coisa. Um parente que faleceu há pouco tempo. Até porque tem criança que tem mediunidade, então não é que pode ou não pode. Ela já tem esse dom e ela vai ver de todo jeito. Podendo ou não pode. Ela não escolhe muito assim, né? Independente da nossa opinião, nós não vamos mudar a lei de Deus, né? É bom registrar isso, viu? Nós não vamos mudar. Independente do que a gente diga, as crianças vão continuar vendo os seus amigos espirituais, seus anjos da guarda, um parente, etc. Como vocês falaram. Agora, há um fato mais interessante aqui. Porque nós não vamos narrar apenas uma criança que viu um fenômeno mediúnico, né? É uma experiência bem mais interessante. Eu vou resumir um pouco, né, a introdução do que Kardec faz, porque Kardec é amigo de Alexandre Delane, que é o pai do Gabriel Delane, né, um dos maiores autores espíritas de todos os tempos. Alexandre Delane era amigo de Kardec, frequentava, né, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, que foi o primeiro centro espírita do mundo, e também, como era comum aos espíritas, né, na época de Kardec e também no começo do século no Brasil, se fazia reunião mediúnica em casa. Nas reuniões mediúnicas da casa dele, o Gabriel Delane, criança, já participa. Então, Kardec vai explicar isso para que a gente entenda o que é que esse menino vai fazer, certo? Nesta época, ele tem 8 anos de idade. Nossa. Tá ele ele estava lá no pátio da casa dele, ele brincando com a priminha dele que tinha 5 anos, e 2 meninos, um de 4 e um de 7, né? Então tem um menino de 4, tem um de 5, tem outro de 7 e tem ele de 8. 4, 5, 7, 8. Aí é a idade do grupo, né, do grupo que a gente vai falar deles. Então eles estão lá brincando. E aí uma senhora que morava lá no térreo os convida e chama eles para dar doce para eles. Ela chama as crianças, oferece o doce. Uma velhinha bondosa, né? Hoje em dia a gente sente falta disso, né? A gente até desconfia, né? Hoje uma pessoa vinha oferecer doce, você já desconfia. Mas pelo que ele narra, era uma pessoa conhecida, era uma vizinha conhecida. E aí ela vê as crianças e chama os meninos para dar doce. Bem, o fato
fato é que ela chama, e como diz Kardec, né, as crianças, palavra de Kardec, como se pode imaginar, não fizeram de rogadas, quer dizer, não botaram banca, né? Meus filhos, venha comer doce, né? Foi lá os 4. A senhora, agora eu vou ler, né, o que está na Revista Espírita. A senhora pergunta ao filho do senhor Delane, né, que é o Gabriel Delane: como se chama, meu filho? Eu me chamo Gabriel, senhora. Então era alguém possivelmente conhecido de vista, né? Não sabia o nome, então não era tão próximo. Mas era outra época, né? Então podia se aceitar doce. Que faz teu pai? Senhora, meu pai é espírita. Olha que resposta interessante, né? Quer dizer, na cabeça dele, a principal coisa que o pai faz é ser espírita. Né? O que é que seu pai faz? É espírita, quer dizer. Né? O que eu vejo ele mais fazendo, ele é espírita. Mas a mulher é estranha e diz: mas eu não conheço essa profissão. Ele diz: mas senhora, não é uma profissão. Meu pai não é pago para fazer isso. Ele o faz com desinteresse para fazer bem aos homens. 8 anos de idade. Aí você vê a lucidez. E aí ela entende assim, como ele já entendeu, né? A ideia central assim, né, do espiritismo, ajudado. Aí ela diz, aí a senhora responde: menino, não sei o que dizer, ou não sei o que queres dizer. Quer dizer, o que é isso, né? Ser espírita. E ele se espanta: diz: como? Jamais ouviste falar das mesas girantes? Isso, Gabriel. Porque na época de Kardec, se chamava de mesa girante, era um tipo de comunicação com os espíritos em que a mesa, através de batidas e de movimentos, respondia às perguntas. Era o mais comum. Eurípides Barçanufo chegou a receber várias mensagens através também da mesa. A mesa vai batendo e você vai anotando o número de batidas segundo, significando uma letra do alfabeto. Então, 3 batidas C, 1 batida A e etc. E aí ele diz: como? Jamais ouviste falar das mesas girantes? E aí a senhora responde: muito bem, meu amigo, gostaria que teu pai estivesse aqui para as fazer girar. Como quem se dá conta, é isso? E ela diz: que pena, né? Que seu pai estivesse aqui, ele fazia a mesa girar e me responder as perguntas. E ele diz: não precisa, senhora, eu mesmo tenho o poder de as fazer girar. E aí ela fala: então, queres experimentar para me ver como você faz? Com muito gosto, senhora. Quer dizer, e aí, que a gente está falando de mesa, está falando da comunicação mediúnica através das batidas. Dito isto, ele se senta ao pé de uma mesinha da sala, uma mesa comum que tinha na sala dessa senhora, e faz sentar os 3 amiguinhos. Narração de Kardec. Eis os 4, gravemente pondo suas mãos sobre a mesa. Um de 4, um de 5, um de 7 e um de 8. Gabriel faz uma evocação em tom muito sério e com recolhimento. Mal terminou a sua prece, para grande espanto da senhora e das crianças, a mesa se levanta e dá uma batida. Perguntai, senhora, a mesa já está pronta para responder, diz Gabriel. Minha nossa! A vizinha interroga a mesa e a mesa soletra as seguintes palavras pela batida: teu pai. Nossa. A mulher fica pálida de emoção. Acho que respira fundo, ganha coragem e continua: pois bem, dizei, meu pai, se devo enviar a carta que acabo de escrever. A mesa responde: sim, envie sem falta. Aí ela se espanta mais, diz: para provar que realmente é tu, meu pai que está aqui, poderia me dizer há quantos anos você está morto? Logo a mesa bate 8 pancadas bem acentuadas. Era justamente o número de anos. Ela pergunta mais uma coisa: poderia me dizer o teu nome e o nome da cidade em que morreste? A mesa, através de pancadas, soletra os 2 nomes. As lágrimas jorram dos olhos daquela senhora, que, consternada por essa revelação e dominada por profunda emoção, não pôde continuar. Mas nessa comunicação tem uma coisa que eu fiquei pensando. O Delane falou que ele mesmo
podia produzir o fenômeno mediúnico, mas não é bem assim. Depende também se os espíritos querem, toda aquela questão. Claro, ele pode tanto quanto o pai dele podia, né? Quanto tanto outro médium poderia. O que ele quis dizer foi isso. Mas para detalhar, porque não é que chega lá e pode fazer na hora que quiser. Não depende apenas dele, no caso, do fenômeno mediúnico. É isso. Ele falou, o que eu entendi foi isso, eu só queria. O que ele quis dizer foi se o pai dele fosse lá, o pai dele também iria nas mesmas condições, né? Eu sei fazer, vamos tentar. Então, não pode garantir, né? O que ele pode dizer é isso: eu posso tentar tanto quanto o meu pai, não preciso do meu pai aqui para tentar isso, porque eu sei fazer tanto quanto ele. Então, se for dar certo com um, vai dar certo com o outro. É nesse sentido que ele fala. Tá certo. E certamente, para ele falar isso com essa segurança, óbvio que ele já deve ter feito isso várias vezes. Ele já deve ter visto e já deve ter sido médium desse tipo de fenômeno. Para ele, com 8 anos de idade, ter essa segurança, pelo menos algumas vezes, né, ele deve já ter conseguido se comunicar com os espíritos através da mesa. Agora, uma coisa a se pensar, qual é o motivo de os espíritos ajudarem ele a realizar isso? Sim, é o motivo de todos os espíritos sérios, né? Gabriel Delany possui uma educação espírita séria, era já acostumado com os fenômenos mediúnicos, né? Na encarnação atual ele tinha pelo menos, acho que uns 8 anos de experiência mediúnica, então já era alguma coisa. 8 anos. Como Kardec fala no artigo, ele já estava habituado a participar das reuniões mediúnicas. Porque é interessante que, inclusive, no ano de 1865, há uma reunião mediúnica bem interessante em que o primo do pai dele é socorrido lá na casa dele. E ele acompanha tudo isso, né? Quer dizer, ele acompanhava na casa dele familiares deles que tinham desencarnado e que eram socorridos. Porque esse primo do pai dele era um homem muito rico e morre e continua trabalhando e vivendo e achando que está ganhando dinheiro do mesmo jeito. Nossa! Ele disse que se locomovia de trem, ia para um lugar, ia para outro, ia ver as terras dele, ia ver tudo. E depois, com uma certa dificuldade, o primo, o pai dele, o Alexandre Delany, vai convencê-lo que, olha, as coisas mudaram. E é interessante que depois que eles se convencem, ele continua visitando a casa dele e eles vão conversando. Tem um diálogo muito bonito deles. Primo, como é que você explica esse negócio? Eu vim para cá, não entendi nada. E aí aquela conversa disse, olha, faça o seguinte, você explica do seu jeito, depois eu explico do meu. Vamos ver se a gente consegue se ajudar para entender essa experiência. Kardec relata o diálogo dos dois na casa dele. Então, o Delany, desde pequeno, ele era pequeno, então desde que ele nasceu, digamos assim, desde que ele começou a participar das mediúnicas, não sei exatamente que idade, ele já tinha essa vivência e ele tratava isso de forma, era uma criança, mas sabia que não era uma brincadeira, que não podia... Aí é que Kardec diz, né? Ele estava brincando. Quando ele começa, olha essa característica que você falou, é bem interessante, né? Ele está brincando, está comendo doce. Vamos fazer uma evocação, né? Vamos participar de um fenômeno mediúnico que ele coloca todo mundo, faz uma evocação em tom muito sério e com recolhimento. Quer dizer, como ele tinha aprendido na casa dele. Como ele viu o pai dele fazendo. E como ele certamente deve ter feito outras vezes. Então, é a postura espiritual. Muitas pessoas de 40, 50 anos de idade vão fazer e não conseguem ouvir um bocado de espírito brincalhão. Por quê? Porque o motivo da pessoa não é sério. E os espíritos, eles conseguem ver o motivo, a nossa intenção. Não basta a gente ficar lá sério, fingindo não é cara que tá feia, sério, né? E acabar, enfim, né? atraindo esse tipo de espírito. Então, a intenção dele é séria. Ele faz uma evocação séria, porque ele sabia evocar espírito, porque ele tinha aprendido com o pai de uma maneira séria. Mas uma coisa também, eu acho, como é que ele conseguiu produzir esse fenômeno mediúnico, essa mediúnica, de certa forma, numa casa que não se tinha a estrutura, digamos assim, de uma preparação do próprio ambiente e tal. Eu não entendi isso. Mas o fenômeno mediúnico ocorre em todo canto. Para
alguns tipos de fenômenos, aí a gente pode pensar que é importante ter um lugar equilibrado. Né? Mas possivelmente era um lugar equilibrado, era uma senhora que morava só, uma pessoa generosa, porque estava oferecendo doce para as crianças, quer dizer, são coisas que a gente vai inferindo, né? Quer dizer, uma pessoa egoísta, uma pessoa que está só alimentando maus sentimentos, não vai estar se preocupando em fazer uma generosidade com crianças, por exemplo. Então a gente começa a ver que porque a grande questão é a estrutura moral. Então a gente vê uma pessoa pela conduta dela, uma conduta de bondade, né? Independente da idade, né? Ela é uma idosa com conduta boa que encontra um menino de conduta boa e que conhece espiritismo. Então não é de qualquer jeito. A gente vê que tanto ela pela conduta, né? A gente deduz que tem algum mérito, até porque o pai dela apareceu. Verdade. E ele por ser uma pessoa séria, né? Independente da idade. Então nós temos aí duas pessoas sérias. Uma que Kardec não fala a idade, mas né, possivelmente uma senhora idosa, e uma criança de 8 anos conduzindo, né? Com os médios de apoio de 4, de 5 e de 7, né? Eu não sei o que esses meninos contaram para a mãe dele depois que chegaram em casa. Kardec não entra nesse detalhe, mas não sei, né? Se ficaram com medo, se gostaram, não é... mas o fato é que foram conduzidos com muita segurança pelo Gabriel Delany. Sim. Então, existe a seriedade, porque aí é que a gente vai entender, a seriedade não é externa, seriedade não é idade, né? Seriedade não é cara feia. Tanto é que a prova disso é que o Gabriel Delany foi um dos grandes continuadores de Kardec, um dos grandes pesquisadores espíritas de todos os tempos. Então, isso é que atrai o amparo espiritual. Não é porque ele tem 8 anos que ele não tem amparo espiritual bom, né? Não é porque ele tem 8 anos que ele não sabe de nada. Kardec conclui dizendo o seguinte... Palavras de aprovação de Kardec, né? Deve ter escrito isso com um sorriso nos lábios. Não é a realização daquelas palavras proféticas, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, né? Do ato dos apóstolos, quer dizer, é o início do cumprimento dessa profecia nessa época, que hoje se aprofunda, né? Hoje a gente está exatamente nesse momento em que, de fato, né, crianças terão a mediunidade de uma forma muito mais ampliada do que antes, porque é justamente a necessidade de a gente ter uma espiritualização desde cedo. Quer dizer, um menino desse com 8 anos de idade, realizando o fenômeno, entendendo a seriedade dos fenômenos, tem uma visão diferente da vida. Com certeza. Ele entende a vida. E quando ele crescer, ele vai estar muito mais preparado para algum fenômeno que aconteça ou alguma coisa que... E para as provações, para os testemunhos, porque ele entende, não, isso aqui é passageiro. Né? Eu não acho que existe um mundo espiritual. Eu vivencio isso todo dia. Né? Eu vi meus parentes sendo socorridos lá em casa. Né? Eu vi o primo do meu pai conversar com ele, tanto para ser socorrido e depois para bater papo e matar a saudade. Quer dizer, é uma outra dinâmica de realidade. Né? É uma outra realidade, que é a proposta de Kardec e do Cristo para todos nós. Bem, eu me despeço. Desejo a vocês uma ótima semana. Vamos agora para a nossa parte final. Um grande abraço para vocês. Tchau, gente. Fique com Deus. Tchau, gente. Uma boa semana para todos. Muita paz. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui hoje e dai-nos sempre forças para que nós consigamos evoluir. Muito obrigada, assim seja. Assim seja. Jovens espíritas, escutai as palavras do codificador, que apoia, que louva, que aplaude a vivência mediúnica dos mais novos, quando realizadas com ética e com devoção, como vos exemplificou Gabriel Delany. O Espiritismo é a doutrina que deve conduzir a juventude ao Mestre. O Espiritismo é a doutrina que ensinará a cada
cada um de vocês entrar em contato com os vossos guias espirituais, aprender a conhecer as regiões superiores da vida verdadeira, ensiná-los a conquistar a verdadeira paz do coração. Coragem, ânimo e disposição. Agindo assim, todos vocês devem se tornar cristãos capazes de entrar em contato com o mundo espiritual e, a partir dessas experiências, não apenas conhecer, mas saber da grandeza da criação do nosso Pai, do amor que os anjos guardiões possuem por cada um de vocês, da ternura de Jesus ante o sofrimento dos homens. Amigos, aproveitai cada momento de vossa passagem pela terra, para que possais conseguir espiritualizar-se, tornar-se melhor, aprender o caminho do bem. Para isso, a mediunidade vos será concedida, para que não vos enganeis jamais, que a vida da matéria é a prova necessária e a felicidade real só existe nos corações que souberam viver testemunhando o amor e a renúncia. Avante, jovens amigos, que a timidez seja esquecida, que o medo seja superado, para que um dia, aprendendo a conversar conosco, aprendais a amar a todos, encarnados e desencarnados, pois é assim que o Mestre construirá na Terra um mundo feliz, quando todos compreenderem que são irmãos e que, por isso, todos devem se ajudar no mundo da matéria densa ou no mundo da matéria sutil, inspirados pelo amor do Cristo. Muita paz.